Bom dia, seja muito bem-vindo a esse canal. Eu sou a Lari e se você gosta de conteúdo sobre investimentos, empreendedorismo e finanças, você está no lugar certo. Hoje eu quero começar falando para vocês sobre uma coisa muito importante. E isso é independente se você é empreendedor, se você é investidor, se você trabalha CLT, todos nós devemos ter isso. É a famosa reserva de emergência. Então, vem comigo nesse vídeo que eu vou te explicar tudo sobre ela. Primeiro, o que é a reserva de emergência, não é mesmo? Tem algumas pessoas que talvez não conheçam, nunca tenham ouvido falar desse termo. E a reserva de emergência, como o próprio nome diz, ela é um valor que você vai juntar para caso você venha ter alguma emergência. Tem uma frase que diz que os imprevistos, eles são previstos. O que isso quer dizer? Se você tem um carro, você concorda que a qualquer momento pode acontecer, embora a gente não queira que isso aconteça, que ele quebre, ou bater, ou você pode sofrer um acidente. Se você tem saúde, você já está propício a ficar doente ou alguma coisa acontecer. Enfim, coisas ruins acontecem o tempo todo e não tem como a gente prever se elas vão acontecer com a gente, quando elas vão acontecer. Porém, nós sabemos que elas podem acontecer, é uma possibilidade. Sabendo disso, o que nós fazemos? Nós nos prevenimos. Então, a reserva de emergência, ela vai servir para esses momentos específicos, onde algo aconteceu, algo que pode ter sido, por exemplo, a questão do carro, pode quebrar ou não, como coisas até mesmo que nós não conseguimos prever. Vou dar um exemplo. A pandemia é uma coisa que nós não conseguimos prever, não tinha como ninguém adivinhar, ninguém sabia quanto tempo ia durar isso, não é mesmo? E nenhum impacto que isso seria capaz de gerar. Por exemplo, aqui em São Paulo, muitas empresas fecharam, gente. O comércio teve que ficar fechado por um bom tempo. E quando você para para pensar, por exemplo, quem tinha uma reserva de emergência pode ter sido um momento decisivo. Ela pode ter sido um fator que ajudou muito a manter ou a perder muitos negócios, muitas empresas. Porque você concorda comigo? Se você já tem uma empresa, você não tem uma reserva de emergência, não tem. E aí vem uma pandemia, você é obrigado a fechar. O seu faturamento, ele cai drasticamente. Só que as suas contas, elas continuam lá no dia a dia. Então, se você não tem mais a sua receita, mas você tem várias despesas que permanecem, existe uma grande chance de você falir. Então, muitos negócios, muitas empresas passaram por grandes dificuldades e muitos ainda estão passando. Ainda vai demorar de conseguir se recuperar, entendeu? Porque acabou infringindo um princípio básico, porque antes de começar a investir, antes de pensar em fazer qualquer coisa, nós temos que começar com a reserva. Eu sei que é uma coisa um pouco chata, principalmente para quem quer começar a investir, por exemplo. Eu lembro quando eu queria começar a investir e, tem que constituir uma reserva, a gente quer ir lá, já quer começar a investir. Mas não é tão simples assim, a gente precisa se prevenir. Então, a reserva de emergência é para isso. O que não é reserva de emergência? Gente, reserva de emergência não é para ser gasta com passeio, com trocar de carro, com trocar de moto, com compras. Reserva de emergência é para emergência. Não é lazer. Vamos lá, fazer uma festa é uma emergência? Não. Entendeu? Comprar roupa nova é emergência? Não, não importa se é a sua formatura, não é uma emergência. Você tem que ter se programado antes. Se é alguma festa especial, alguma coisa, tem que ser se programado antes. Então, reserva de emergência é para emergências, beleza? Sabendo disso, sabendo o quanto que ela é importante, e eu dei o exemplo dos negócios, mas nós podemos dar exemplo pessoal também. Se você trabalhava, veio a pandemia, você teve que parar de trabalhar ou você foi dispensado, sua renda caiu, você não conseguiu voltar para o mercado de trabalho. Se você tem uma renda, uma reserva de emergência, você consegue segurar um pouco as pontas. Se não, você e a sua família, as pessoas que contam com você, podem ser muito prejudicados. Então, sabendo o que é e a importância que ela tem, agora a gente vai saber como calcular ela.
Hoje é muito comum nós colocarmos que a reserva de emergência ela tem que ter aproximadamente 6 meses do seu custo de vida. O que é o seu custo de vida? É o valor que você gasta. Então você pode ganhar um valor X, mas gastar um valor Y. Vamos supor, você ganha R$3.000, mas você gasta 2,5. Então você teria que, vamos lá, 2,5 multiplicado por 6, você vai ter que juntar R$15.000, entendeu? Isso nessa conta, assim, hipotética. Vamos lá. É o seu custo de vida. Coloca lá os gastos, se você é uma pessoa física, no caso, né? Gastos pessoais, alimentação, moradia, lazer, transporte. Se você faz uma faculdade. Se você tem filhos, os gastos com os filhos. Faz uma planilhinha lá, verifica mais ou menos qual a média e multiplica por 6. Se você é uma empresa, então você tem que ter um controle um pouco maior, vamos dizer assim. Se você é um MEI, se você é um empreendedor, é um autônomo, o que eu sugiro? Pega a média dos últimos 6 meses e verifica quanto que você gasta aproximadamente. Com gasto fixo, variável, fornecedores, junta tudo e verifica. Por que eu tô falando aproximadamente 6? Depois que veio a pandemia, ninguém sabia quando ia parar, não é mesmo? Quando ia acabar isso, quando o comércio ia abrir, quando as coisas iriam voltar ao normal. Então, hoje tem pessoas, eu vou me colocar nesse bolo, que questionam se 6 meses é o suficiente. A minha visão disso, particular, é que quanto mais, melhor. Se você já atingiu 6 meses de reserva de emergência, mas você está no momento em que você consegue continuar colocando ali todo mês um pouquinho um valorzinho nela, eu sugeriria que você fizesse isso, entendeu? Eu acho que de 6 a 12 meses dá um conforto maior para as pessoas. Se você não tem nada, o importante é começar. Então você separa lá, define metas. Quando nós trabalhamos com metas, fica muito mais fácil de fazer as coisas. Então, você foi lá, calculou quanto que é o seu custo de vida, multiplicou por 6, beleza. Quantos por cento do seu salário você consegue juntar? Define lá, a partir de hoje, eu vou juntar 10%. O que você faz? Assim que você receber o seu salário, tira da sua frente. Tira esses 10%, por exemplo, e já guarda. Se você for esperar sobrar para guardar, não vai sobrar. Vai por mim. Não vai sobrar nunca, entendeu? A gente sempre vai estar gastando, querendo comprar mais coisas, entendeu? Então, já começa criando, já dá esse primeiro passo. Independente se você vai investir lá na frente, vai empreender ou não, esse é um passo essencial para todo mundo. Já dá esse primeiro passo para você poder ficar mais tranquilo. Se algo acontecer, você e a sua família, as pessoas que muitas vezes até contam com você, como marido, esposa, filhos, etc., você tem uma segurança a mais se algo acontecer, entendeu? Então, por isso que eu tô falando. De 6 a 12 meses, aí já é uma questão, uma escolha, assim, mais pessoal. Eu acho, hoje, que quanto mais, melhor. Então, assim, eu já constituí por um tempo, mas eu pretendo continuar aumentando. Agora que a gente já sabe o que é e como calcular, tem mais um passo muito importante, que é onde guardar esse dinheiro, por favor. Não coloca na poupança, não faz isso. É quase um crime, entendeu? Que você vai estar fazendo com o seu dinheiro. Por quê? Poupança não rende. Como assim, Lara? Eu já ouvi falar que poupança rende. Não rende. Porque o que ela rende, vamos dizer assim, é abaixo da inflação. E o que é a inflação? A inflação é de forma assim muito grossa, explicando assim bem por cima. Sabe quando você vai no mercado com um valor e você leva uma quantidade de coisas? E quando você volta, por exemplo, 6 meses depois no mercado, no mesmo mercado, você pega os mesmos itens, mas você não consegue levar todos, se você for pagar o mesmo valor. Por exemplo, R$100 você leva X itens. Esses mesmos R$100 daqui a 6 meses, eles não vão conseguir levar essa mesma quantidade, eles vão levar menos. É a perda do seu poder de compra. Se você deixar na poupança, você vai perder dinheiro, entendeu? Você vai perder o seu poder de compra. Então, sabendo disso, esquece a poupança, já descarta ela. Onde você vai colocar? Tem algumas alternativas, tá? Selic, Tesouro Selic é uma alternativa delas.
O que é o Tesouro Selic, né? Para quem não conhece de investimentos. Quando você coloca na poupança, você está deixando o seu dinheiro no banco. Quando você investe o seu dinheiro no Tesouro Selic, você está emprestando o seu dinheiro para o governo e ele vai te remunerar uma taxa, que no caso vai ser a Selic. Para colocar, você pode abrir uma conta em uma corretora. É muito simples, você faz pela própria internet mesmo, tem vários vídeos mostrando. Se vocês quiserem, eu posso gravar um também mostrando. E você coloca o seu dinheiro lá. Por que isso? Você precisa ter uma coisa muito importante na sua reserva de emergência. Pode ser Selic, mas pode ser também um CDB com liquidez diária. Essa última parte é muito importante, é a parte mais importante de todas. Com liquidez diária. O que é liquidez? Liquidez significa, eu vou no meu aplicativo, abro ele e eu preciso do dinheiro. Ou eu vou no meu banco e eu preciso do dinheiro. Quão rápido eu vou receber esse dinheiro? Vai ser no mesmo dia? Em 1, 2 dias? Existem investimentos que você trava o seu dinheiro por um tempo. Por exemplo, eu vou emprestar um CDB por 1 ano. Durante 1 ano eu não consigo resgatar. Como é uma reserva de emergência e nós não sabemos quando a emergência vai acontecer, e quando ela acontecer nós precisamos conseguir pegar o mais rápido possível, então a gente vai e coloca em um investimento que tenha liquidez diária. Combinado? Tem que ter liquidez diária, não adianta. Senão, você tem um grande risco de precisar do dinheiro e não conseguir acessar ele. Tem uma dica de ouro que eu quero passar para vocês, que eu particularmente faço nesse formato. Se você fizer pela Selic, né, investindo, meio que você já vai estar fazendo isso. Mas coloca em um lugar que você não vai mexer. Por exemplo, digamos que você gosta de investimento e você já tem dinheiro na Selic. Vamos lá. Não mistura esse dinheiro com dinheiro de outras coisas, de outros objetivos. Eu coloco, por exemplo, em um CDB de liquidez diária, e deixo ali num outro banco. Não é o meu banco principal, entendeu? Então, eu nem vejo a minha reserva de emergência. Por que isso? Quando nós vemos, nós temos o hábito de achar que a gente pode gastar. A gente olha aquele valor, porque pensa, 6 meses do seu custo de vida é um valor legal. 6 meses, poxa. Então, você pode se sentir tentado, de repente, a trocar de carro com aquele dinheiro, a fazer uma viagem, a gastar ele. E nós não podemos gastar. É só se acontecer alguma coisa. É só para emergência. Existem outras formas da gente juntar uma grana para trocar de carro, para comprar uma casa, para atingir outros objetivos que a gente pode abordar e a gente vai abordar nos próximos vídeos. Porém, para reserva de emergência, não pode gastar. Então, coloca num lugar longe dos seus olhos. Não veja. Esquece esse dinheiro. Esquece no bom sentido, tá? Deixa ele lá. Se você precisar, ele vai estar lá. Se não, você vai todo mês ali colocando valor. E defina uma meta. Defina um valor. Se comprometa a todo mês pegar. Isso é muito importante. Não espere sobrar. Não vai sobrar. O meu conselho é, se você esperar sobrar, não vai sobrar nunca. Então, faça sobrar você. Tome você a atitude de cuidar de você. Imagina que tem um eu do futuro. Todo mês chegou o dinheiro na conta, pega aquele valor, já vai para a reserva de emergência. É para o seu eu do futuro. Talvez você precise, talvez não. E quando você juntar esse valor, juntar esse dinheiro, você já consegue juntar para outras coisas e investir. Investir é o passo de você colocar o seu dinheiro para trabalhar para você. E nesse vídeo eu te expliquei o que é uma reserva de emergência, como calcula, por que ela é importante e onde guardar. Se esse conteúdo foi útil para você, já curte e se inscreve no canal e nos vemos nos próximos vídeos.